Dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. E a história de hoje, gente, é de uma Alice, que ela é irmã de um seguidor meu, olha, desde a época de Londres, ele me segue, é um fofo, e ele falou assim: Dani, eu fiz a minha irmã mandar a história dela pro seu canal, porque você tem que ler. Então, chegou o dia, estou aqui com a história dela e bora lá, tá? Ela até, eu não vou falar o nome dele, né, gente, porque as histórias aqui todas são anônimas e sei lá, quem conhece ele vai saber que é ela, né? Mas ela disse: Dani, meu nome é Alice, sou irmã de, vamos botar, Romeu. Lembra daquele pestinha que era seu fã desde criança? Até hoje eu lembro quando você seguiu ele no Instagram. Ele veio me contar todo feliz. Ele estendeu o vício dele, do seu canal, para mim. E eu sou fã desde então. Por anos te acompanhamos, sem imaginar que um dia ia ser a minha vez de contar a minha história. Hoje a minha vida mudou. Crescemos, Romeu já é formado, é policial militar e nós continuamos aqui, fãs do seu trabalho. Então, muito obrigada a você e ao meu Romeu aí, né? Que é o meu seguidor maravilhoso, que ele sabe quem é. Muito obrigado mesmo. Ele sempre teve muito carinho por mim e eu sempre tive muito carinho por ele também. Mas assim como a maioria, vou ser chamada de Alice. Minha história envolve muitas pessoas e um processo judicial. Então, vamos lá. Eu vou começar com um fato bem antigo, mas que vai fazer toda a diferença na minha forma de viver. Quando eu era criança, meu pai traiu muito a minha mãe, mas muito mesmo. Ele viajava negócios, ele tinha amantes em outros estados, mas no final escolheu se casar com a nossa vizinha, que por coincidência era amiga da minha mãe, o que me fez pegar um trauma, nojo de traição que não cabe em mim. Quando o divórcio dos meus pais aconteceu, eu tinha 9 anos de idade. Nos mudamos para o interior do estado para que minha mãe tivesse rede de apoio com as 3 crianças. Eu sou a filha do meio, tenho uma irmã 5 anos mais velha e meu irmão 3 anos mais novo. Sempre fomos muito unidos e sempre valorizei muito a família. E tudo que a minha mãe fez por nós. Ela já chegou a cortar o cabelo estilo Joãozinho para vender o próprio cabelo para que a gente tivesse o que comer. E por isso sempre disse para mim que faria o impossível e o possível para que os filhos tivessem o que ela não teve. Um pai e também um pai presente. Como nunca tivemos uma vida fácil, trabalhei desde 14 anos. Eu estudava de manhã, fazia estágio durante a tarde. Aos 18 eu fui aprovada numa universidade pública no período vespertino, o que me impedia de trabalhar devido ao horário e dependendo de transporte público. E ainda assim, encontrei uma forma, de trabalhar meio período. Consegui um meio período de 6h30 da manhã às 11h30 da manhã, na cantina de uma escola. No ano seguinte, meu patrão me deu mais responsabilidades e eu assumi a parte administrativa de uma outra unidade. Eu trabalhava na parte da manhã e estudava na parte da tarde, e à noite eu voltava para fazer o fechamento e ir para casa descansar. Isso me dava um pouco mais de dinheiro, porém me tirava um pouco da vida social. Com isso, o relacionamento que eu tinha desde os 17 anos acabou chegando ao fim depois de 4 anos de namoro. Eu sofri muito, afinal era meu primeiro amor. Vendo isso, uma aluna dessa escola, que um dia me viu chorando, se aproximou e começou a falar para mim do irmão dela, que eu ia amar conhecê-lo, que a gente fazia o mesmo curso. Gente, eu nem dei moral naquele dia. Ao final das aulas, eu estava do lado de fora e parou um carro baixo, socado no chão mesmo, aqueles carros bem rebaixado, né? Ouvindo um funk. Meu Deus, eram umas músicas horríveis de funk. E olha que eu amo funk, hein? Mas estava num volume tão alto que tremia as janelas da escola. Era o irmão da dita cuja. Um gordinho, feio e fumando para completar o combo. Só olhei na direção dele porque aquilo era tão ridículo que me chamou a atenção. E ele sorriu para mim e eu percebi quem ele era. Voltei para onde eu deveria estar
e por aí ficou. Naquele dia recebi uma solicitação de amizade dele no Facebook. E por lá mesmo ficou. Ele excluiu e mandou de novo. Ele curtia todas as minhas fotos e a solicitação continuava lá sem eu aceitá-lo. Fui viver a minha vida de solteira pela primeira vez. Afinal, agora eu tinha maioridade e estava numa faculdade. Eu vivi o que pude, encontrei um emprego melhor, fiz cursos. Um dia, só Deus sabe por que, aceitei dezenas de solicitações de amizade no Face e a dele estava no meio. Quando vi, ele estava novamente curtindo minhas fotos. Fotos antigas. Quando abri o perfil dele, vi que ele estava num relacionamento sério e essa deveria ser minha primeira red flag. Poucos dias depois, foi meu aniversário, então ele me mandou uma mensagem de parabéns, dizendo que gostaria de falar comigo há muito tempo, mas que estava sem jeito. Abri o perfil para conferir e lá estava solteiro. Procurei o perfil da ex, também estava solteira. Então conversamos por alguns dias e ele me chamou para jantar. Gente, ele era zero meu tipo, mas ele era muito educado e simpático. Quando foi me buscar em casa, perguntou o que eu achava de cigarro e eu pedi para ele que não fumasse comigo dentro do carro, pois eu tenho asma. Ele me prometeu que jamais fumaria perto de mim. Jantamos e foi ótimo. Dei bastante risada e comecei a me perguntar se a aparência importava tanto. Depois de 2 meses ficando juntos, ele me levou para uma ilha e fez um pedido de namoro lá. Gente, tudo lindo, tudo maravilhoso. Parecia coisa de filme. Gente, esse pedacinho do áudio, eu perdi o áudio. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Depois que ele fez aquele pedido de namoro maravilhoso para Alice, eles começaram a namorar. Porém, depois de um tempo de namoro, Alice engravidou. E ela descobriu essa gravidez 4 dias antes de estourar a pandemia no Brasil. Então começou a ter o lockdown, começou a ter, né, toda aquela fase que todos nós sabemos e começaram também os problemas. Enfim, tivemos nossa primeira briga. Então veio a quarentena e na minha casa éramos eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Na casa dele, mesmo com a quarentena, que nunca foi respeitada, eram 10 pessoas lá nos finais de semana, mesmo que lá só morassem 4. Como às vezes eu via, ele ia nas consultas, né? E a minha mãe, ela foi ficando preocupada pela saúde dela. Então, assim, a nossa Alice tinha que ir na consulta, ele ia com a Alice. Só que a casa dele vivia cheia de gente, então a mãe começou a ficar preocupada. Vai que ele passa também Covid pra Alice, pro bebê, pra ela, né? Bom, comecei a ver diariamente o que era conviver com ele, porque nesse período acabei indo ficar na casa dos pais dele. Dani era o inferno. Afinal, nunca tivemos essa vivência como casal. Aquela pessoa simpática e educada era só um disfarce que ele usou no começo do namoro. Ele era um grosso com a família dele, era chato, mimado, beirava ser uma pessoa nojenta. Convivendo de perto era um homem chucro que saía da mesa do almoço com convidados falando, vou cagar, e voltava falando, nossa, tomara que ninguém entre naquele banheiro e batendo na barriga. Bom, os dias passaram e com o lockdown a empresa que ele trabalhava já não precisava dos serviços dele, o que piorou muito. Ele começou a culpar as pessoas pela falta de dinheiro dele. Mimado como sempre foi, o pai dele dava tudo na mão dele. Isso ia de gasolina, churrasco, cerveja, até a essência de narguilé. Narguilé é aquele negócio para fumar, tá, gente? Sim, gente, tudo que ele disse que não faria. E quando eu falava sobre algo, virava logo uma briga. Ele bebia como se não houvesse amanhã. Ficava ainda mais chato do que normalmente. Eu estava afastada do trabalho por causa da gravidez. Estávamos pagando tudo com o meu salário. Isso começou a me preocupar, porque o bebê precisava de muitas coisas e eu sozinha nessa. Por sorte, as famílias ajudaram muito. Mas ele não. Hoje eu posso dizer que ele nunca comprou uma peça de roupa com o dinheiro dele. E quando comprou, foi com o meu cartão, que eu pagava no final das contas. O pai dele, vendo que eu vivia preocupada com a situação, arrumou um bico para ele. Eu pouco me importava como que seria. Eu só precisava do dinheiro para pagar as coisas do bebê. Mas jamais imaginei que o emprego seria motorista de
Sim, gente, ele foi ser motorista de garota de programa. Ele tinha o dever de levá-la da nossa cidade até onde seriam os eventos de homens ricos e ficava lá. Depois trazia elas de volta para casa em segurança. No começo ele ficou animado com esse trabalho porque ele adorava dirigir os carrões. Quando voltou do primeiro evento, me contou o que realmente era. Contou a história das meninas que conheceu na viagem. E ali eu percebi que isso não ia acabar bem. Ele ficou nesse emprego por uns meses, até arrumar algo fixo. Quando o lockdown começou a diminuir, ele arrumou um trabalho fixo. Mas como tudo na vida dele dava errado, sem motivo, ele logo foi demitido. E por isso ele ficou desempregado com menos de um mês de serviço. Me bateu um desespero novamente, porque agora eu tinha um filho nascido e tinha novamente apenas o auxílio maternidade. Apesar de estarmos em uma dependência na casa dos pais dele, tinha gastos comigo e com o bebê. Eu não tinha o que fazer. Ele implorou para ter de volta o emprego de motorista de garota de programa e conseguiu. Ele passava metade da semana fora e metade da semana em casa. Nesses dias fora, eu não me sentia confortável, né? Então eu ia para casa da minha mãe. Uma das noites que ele estava trabalhando nesses eventos, esperando as meninas, ele disse que ia dormir no carro, mas toda vez que eu abri o WhatsApp, ele estava online. Mas não estava falando comigo. Para evitar brigas, para ele não ficar me estressando no puerpério, eu não falava nada. Mas não esqueci disso. Afinal, ele poderia ser feio o que fosse, mas ainda era um homem, e era um homem que era meu companheiro. Ele chegou de viagem, me buscou e fomos para casa. Acordei à noite com o bebê chorando, fui dar mamar e ele desmaiado ao meu lado como sempre. Até que ele deixou o celular dando sopa e eu resolvi mexer. Pela primeira vez me arrependo até hoje. Porque ali tudo mudou. Eu achei uma conversa dele com uma moça na noite que ele ficava online e não me respondia. O nome dela era Thalita. Lembrei das histórias que ele contou e ela era uma das meninas do leilão. Descobri que não eram garotas de programa comuns, eram putas de luxo e elas nem olhavam na cara dele. Na conversa ele dizia: "Oi, meu bem, fulano de tal liberou chopp pra gente, queria que você estivesse aqui." A menina cagou pra ele e continuou falando normalmente com o motorista, que é o que ele era. Mas isso me acendeu um gatilho enorme sobre ele. Tivemos outra briga grande durante a gravidez. Aliás, tive várias, né? Mas essa foi memorável. Ele dizia que eu era louca, que eu ia ter que provar o que eu estava falando, que eu difamava ele à toa e que eu deveria ir me cuidar ao invés de ficar cuidando da vida dele. Ele apagou todas as conversas e se fez de santo. E foi ali que meu amor por ele começou a morrer. Eu engordei muito durante a gravidez, mas nada demais. Eu não conseguia me cuidar porque eu tinha uma bebê e dependia de mim. Eu ficava a maior parte do tempo sozinha, mas enfim. Após muitas viagens por essa empresa, ele disse que estava cansado e queria ficar em casa. Então ele recomeçou a saga de procurar um emprego fixo. Nesse meio tempo, eu fui aprovada num concurso público que exigia teste de aptidão física. E eu não estava apta, óbvio. Então comecei a deixar meu filho com a minha mãe e ir para academia. Me alimentava melhor e para não me sentir tão inútil, eu cozinhava as refeições para a família dele toda. Perdi quase 10 quilos em pouco mais de um mês. E quando fui contar isso para os meus sogros, todos caíam na risada. Falando que só olhar para minha barriga que achariam os 10 quilos que eu falei que eu tinha perdido. Então, ela falou, perdi 10 quilos, e eles falavam, aonde? Não tá dando nem pra ver, né? Aquela palhaçada. Bom, Dani, eu vi que ali o respeito tinha acabado, né? Não só com ele, mas comigo também. A família dele tinha começado a me tratar mal. Eles falavam que minha progressiva estava vencida, que meu peso estava acima do peso, que eu precisava comprar umas roupinhas, que eu estava um bagulho. Mas aí eu pergunto, com que dinheiro? Bancava tudo sozinha, sem a garantia do meu consagrado marido, né?
Outro detalhe que esqueci de contar, quando descobri uma gravidez, financiamos um carro no meu nome. E todo mês era um desespero, porque era o único compromisso que eu cobrava dele, R$ 650 da parcela. No final das contas, quem pagava o carro era o pai dele. E, saía também da minha conta. Agradeço tanto a Deus pela minha família, pois sem eles eu estaria perdida. Apesar de toda a ajuda e incentivo deles, eu não passei no TAF, que era o exame de aptidão lá. Mas, para mim, passar num concurso sem ter estudado era uma glória. Quando cheguei em casa e disse que não tinha passado, ainda escutei. Como assim você não passou? Era só você correr. Até eu consigo correr. Não falei que você não tinha emagrecido? Falaram para ela. Nesse ponto eu percebi que eu já não tinha nem mais amor próprio. Eu só estava ali porque, ainda assim, meu filho tinha boas condições financeiras vindo dos avós. Obviamente, apesar de tudo, tinha um pai presente. Meu digníssimo conseguiu um emprego fixo e, junto com o emprego que era relacionado a vendas, ele teve que criar um Instagram, o que para mim não seria problema nenhum se eu não tivesse descoberto ali que ele era um mentiroso compulsivo. Ele criou esse Instagram em 2021 e ele curtia várias fotos ali de meninas de biquíni, fotos de bunda. Alegava que elas tinham aparecido no feed dele. Seguiu várias meninas que mandavam mensagens para ele. Quando começamos a sair, é claro, as meninas garotas de programa, ele batia ponto nas fotos delas. Eu questionei ele um dia e falei que por mais que ele dissesse que curtir a foto não significava nada, para quem recebia significava sim, pois eu já estive naquele lugar. E que quando abrisse o perfil dele, vissem as fotos dele, filho e mulher, iam me achar a maior otária do mundo. Ele disse que me entendia, mas mesmo assim ele não fazia por maldade. Então ele não ia parar de fazer, e eu estava sendo tratada como feia da história. Quando meu filho completou 1 ano de idade, um amigo de infância me chamou para trabalhar numa empresa muito boa que ele trabalhava, e eu aceitei. Pedi ajuda à minha irmã para ficar com meu filho até sair a vaga na creche. E fui e comecei a ganhar mais que o dobro que o meu sagrado partner, né? E isso começou a incomodar ele. Muito, porque ele não estava satisfeito que eu ganhava mais do que ele, né? Sempre assim, né, gente? Chegaram as festas de fim de ano e a minha bateu o recorde de vendas. Fizeram um evento para comemorar e já confraternizar início das férias, e ele foi junto comigo. A festa era um open bar, tinha tudo, comida, cerveja, drink, até aí tudo bem. Porém, com a meta batida, o dono da empresa abriu um uísque caríssimo e deixou para todos se servirem. Meu querido marido, que parecia que nunca tinha visto bebida na frente, tomou um copão como se fosse água. Gente, sério, eu sabia que aquilo ia dar merda, misturando um monte de bebida. Fiquei conversando com meu amigo e após meia hora, sem notar a presença da bênção, fui procurá-lo. E para minha surpresa, encontrei ele no banco do motorista do nosso carro, desmaiado de bêbado. Só levantava para vomitar e deitava de novo. Sujou o carro inteiro, a roupa e o perímetro em volta do carro. Quando vi aquilo, fiquei possessa. Tirei forças de onde eu nem tinha e joguei aquele brutamontes que estava cada dia mais obeso no banco do carona e liguei o carro para ir embora. Vale ressaltar que eu sou habilitada há anos, mas tinha o costume de dirigir apenas carro automático. Carro manual, eu quase não dirigia e nós estávamos longe de casa. Mesmo assim, não pensei 2 vezes. Dei ré e saí xingando ele como nunca. Xinguei de tudo quanto é nome que eu pude. Ele chorava, dizendo que sabia que era uma desgraça na minha vida. Eu confirmava, gritando de volta. Então, na BR, ele começou a gritar comigo e abri a porta do carro para se jogar. Gente, eu estava dirigindo a 120 e ele com a porta aberta, pendurado para fora. Segurei ele e continuei dirigindo. Nunca me esqueço desse dia, pois ali eu vi que aquele homem era um doente. Cheguei na casa dos pais dele, onde morávamos, e chamei o pai dele para ver a cena. Me pediu 1000 desculpas. E ali eu pensei, o que eu estou fazendo com esse abençoado? Ele saiu andando a pé sem rumo e disse que ia se matar, que cansou de ser um peso na vida das pessoas. Eu estava sem cabeça e quando ele começou a me mandar mensagem e fotos numa linha de trem, eu nem fui atrás. Mandei mensagem para um dos únicos 3 amigos que ele tinha e ele foi conversar com ele fingindo não saber de nada.
E o abençoado respondeu: Oi, mano, tô de boa. Alice surtou comigo sem motivo e eu vim me distrair um pouco. Recebi esse print, mostrei para a família dele e eles entenderam por que eu estava de saco cheio. Aquele dia eu fui dormir na casa da minha mãe e depois ele veio falar comigo. Assim como eu disse antes, isso não era mais sobre meu relacionamento, era sobre meu filho. Eu não amava mais aquele homem. Eu estava deixando de me amar vendo tudo que ele fazia comigo. No mesmo dia, conversei com meus sogros, eles pediram para eu deixar para lá e ignorar. Tínhamos uma viagem marcada para poucos dias para meu filho conhecer a praia. E assim eu fiz, lembrando ele que nada estava bem. Estávamos lá por causa do nosso filho. Foram os pais dele que alugaram a casa de praia e ele pediu férias. Tudo estava lindo, família feliz, aproveitamos, chegando na praia. Apresentamos o mar para o bebê, passeamos muito e aproveitamos muito. Aproveitamos muito, passeamos, que até parecia que as coisas estavam parecendo um pouco como eram no começo. Até que perto do dia da virada do ano descobri que na verdade ele não tinha conseguido férias. Ele simplesmente não apareceu para trabalhar e demitiram ele. Como não tinha registro em carteira, foi muito fácil. Meu desespero começou novamente. Porque apesar do meu salário ser melhor, eu estava de novo sendo responsável por tudo. Ele estava há dias usando meus cartões na praia, bebendo, esbanjando dinheiro que nem era dele e ele nem teria para pagar futuramente. Para mim, o passeio acabou ali. Mas me mantive sem falar nada porque ele estava mentindo para os pais também. Pais que estavam orgulhosos do filho empregado corretamente, depois de tanto tempo. Então fui deixando. Quando chegamos na nossa cidade, conversei com ele, ele conversou com o pai e logo arrumou outro emprego para ele, numa loja do mesmo segmento. Então fiquei mais tranquila. O primeiro dia dele nessa loja também foi meu dia de retornar ao trabalho. Eu estava de home office. Acordei com ele reclamando da vida, dizendo que o trabalho era uma merda, que ninguém ajudava ele, que ninguém olhava na cara dele. E eu, positiva que sou, dizia para ele se esforçar, porque o primeiro dia era ruim mesmo. Mas tudo ia ficar bem. Fui trabalhar, me arrumei, estava me sentindo bem, tinha várias reuniões naquele dia. Porém, quando liguei meu notebook da empresa, a câmera estava queimada. Pensei rápido. E peguei o notebook pessoal. Transferi apenas os links das chamadas que eu ia trabalhar. Ok, fui abrir o WhatsApp para logar no celular. Já vi um telefone conectado. E eu dou um doce para vocês adivinharem qual celular era. Então, do abençoado. Abri a conversa e logo vi o nome dele. E o nome daquela dita cuja que fez o trabalho mais antigo do mundo. Enquanto o abençoado reclamava comigo numa conversa, na outra eu li exatamente o seguinte: Bom dia, meu amor, que saudade de você. E na conversa com ela era: Tô puto hoje, meu dia tá uma bosta, né? E a menina respondeu: Também estou com saudades. Então ele disse que estava tentando voltar a trabalhar de motorista novamente, que queria ajuda dela. Ela nem respondeu e eu tive uma atitude que me arrependo até hoje. Chamei a mãe e a irmã dele para verem tudo comigo ao vivo. Liguei para a moça que me atendeu toda desconfiada, mas eu jamais perguntaria para ele. Afinal, ele já tinha mentido uma vez e me taxado de louca. No telefone eu perguntei se ela sabia quem era fulano. E eu só pedi uma coisa, de mulher para mulher, que se houvesse algo entre eles, que ela me contasse, para que eu não fizesse papel de otária. Ela disse que não, que até me diria se tivesse, porque já esteve no meu lugar. A única coisa que ela me disse foi: ele trata todas as meninas de lá assim, chamando de amor ou anjo. Mas isso só eu sei. Agradeci ela e desliguei. Liguei para ele com o notebook no meu colo e minhas testemunhas do lado. Perguntei sobre a conversa e ele me chamou de maluca. Disse que nem falava com essa menina e teve a cara de pau de apagar as mensagens e o número dela enquanto a gente via tudo. Mas eu tinha tirado print. Então ele largou o emprego novo e veio correndo para casa chorando, como todo homem quando é pego fazendo merda, né? Ai, Jesus. Antes de desconectar o celular, vi a mãe dele mandando a seguinte mensagem: Ela e o bebê, saindo daqui você sai por outra porta, não te ensinei a ser assim. E foi a primeira vez que eu vi minha sogra ter uma atitude de mulher com o filho dela. Ele chegou, chorou, mas eu já tinha chorado tanto por ele, que aquilo não me comovia. Foram tantas brigas, humilhações por causa de bebida. Então ali eu decidi que eu não queria mais saber dele na minha vida. Ali em diante, tudo seria apenas pelo meu filho. Eu seria o pai e a mãe dele.
Não fui embora naquele dia por dó dele e me arrependo muito. Mas não fui porque eu tinha... Mas eu não fui porque eu não tinha para onde voltar. Eu tinha a casa dos pais, né? Ele que não era agradável. Eu não tinha dinheiro nenhum. Ai, minha filha, como assim você ia pra rua? Você não tinha casa dos seus pais, não? Ela falou, e eu não queria ir pra rua. Fiquei, mas avisei pra ele que pra ele não chegar perto de mim. Tirei a aliança, apaguei nossas fotos juntos e falei que a partir dali ia ser responsabilidade metade com o bebê. Alguns dias depois surgiu uma oportunidade de viajar pela empresa. Eu viajei decidida que quando voltasse, iria voltar para casa da minha mãe. Ah, então tá. Até comprar meu canto. Deixei o bebê com ele e fui. Ele, é claro que não cuidou, deixou com a mãe dele e ficou bebendo e fumando. Viajei, voltei, e no aeroporto ele veio me receber com abraço, dizendo que sentiu falta. E eu percebi que passaria tranquilamente 1 ano longe dele, pois eu não senti falta nenhuma dele ali. Chegamos em casa, esperei o final de semana chegar e avisei que eu estava indo embora. Eu ia morar perto, então não mudaria muita coisa. Ele poderia ver o filho quando ele quisesse. Então ele não ia precisar sair de casa quando eu fosse à casa dele. Ele enlouqueceu. Só não me chamou de santa. Fingiu que eu tomava veneno de rato e quando viu que eu nem me importei, pegou uma tábua de passar roupa e arremessou na minha direção. Gente, eu estava com meu filho no colo e ele me empurrava quando eu tentava falar com ele e gritava no meu rosto dizendo que eu tinha acabado com a vida dele. Liguei para o meu irmão me buscar e arrumei as coisas. Depois disso, eu resolvi que eu não daria mais espaço a ele na minha vida. Daquele dia em diante, eu não tive paz. Não bloqueei porque tinha uma criança envolvida. Então, ele me mandava áudios chorando, implorando para eu voltar. Promessas de ser uma pessoa melhor. Eu ignorava, estava em paz. Apesar de eu estar na minha mãe, sentia que eu estava incomodando. Ele sempre fazia questão de lembrar que lá era minha casa e as portas estariam abertas. E assim eu fui vivendo e me organizando. Um dia eu passei mal e lembrei que durante a viagem da empresa eu passei mal do mesmo jeito. Comecei a emagrecer muito, senti coisas estranhas. Eu já sabia o que era, só me recusava a acreditar. Comecei a ficar muito nervosa com a situação e conversei com uma pessoa que eu achava que era uma amiga de trabalho. E ela foi comigo comprar um teste. Deu positivo. Ela estava grávida, gente. Pelas contas, lembrando da última vez que eu tive algo com o ex, foi antes de ler as mensagens. Então eu devia estar com 3 meses de gravidez. Surtei. Contei pra ele, ele ficou feliz. Contei pra minha chefe em prantos. Eu não estava nada feliz com a situação. E aquilo me deixou nervosa. Quando foi naquela noite, comecei a sentir dores fortes. Parecia uma cólica, mas muito intensa. Fui ao banheiro e algo saiu de dentro de mim. Lembro que eu sangueirei muito. Algo que eu nunca tinha visto. Entrei no chuveiro, chamei minha mãe. Comecei a perder as forças e ela me levou para o hospital. Eu não tinha como dirigir. Meu ex foi me levar, afinal o filho era dele. Durante o caminho foram 2 toalhas de banho para conter o sangramento. E ali eu sabia que eu estava tendo um aborto. De tão grave me causou uma anemia severa. Naquela noite ele dormiu comigo no hospital, se fez um pai presente, não saiu do meu lado. Recebi mensagem da família dele. Tive alta e na volta para casa encontrei o pai dele no posto. Ele me abraçou chorando, comprou doces para mim e disse para eu me cuidar. Que se eu precisasse, eles estariam ali. Fiquei feliz por isso. Fui embora para casa da minha mãe, fiquei 15 dias de atestado e aproveitei para ficar com meu filho. Na primeira noite, eu ainda estava fraca e sangrava muito. Fiquei deitada no celular. Quando olhei o Instagram, vi que minha cunhada não havia me removido do Close Friends dela. Estava tendo um churrasco na casa dele. Até aí tudo bem. Porém, quando ela filmou meu querido, ele estava numa mesa de truco com várias meninas em volta, amigas dela. Ele estava bebendo, fumando, dando risada, assim como os pais dele, todos dançando e comemorando. Naquela noite, ele seguiu e curtiu as fotos de todas as meninas que estavam lá. Aí eu me perguntei, isso é a atitude de quem acabou de perder um filho e disse que tinha sido o dia mais triste da vida dele? Cada um com sua dor, né? Mas o pior veio depois. Só descobri recentemente que nessa noite ele saiu e ficou com uma garota de programa que ele conheceu pelo Instagram. Ele continuou me mandando mensagens, fingindo se importar. Todos os dias se oferecia para levar alguma coisa para mim. Chegou até ir na minha mãe um dia para ajudar com o nosso filho.
Nesse dia chorava, jurando me amar e ser uma pessoa melhor. Ele só queria ter a família dele de volta. Eu sabia que aquilo tudo era mentira, mas me mantinha ali, na minha, enquanto ele ajudava com o bebê. Tive que voltar a trabalhar e ele fazia questão de me levar e buscar todos os dias, porque não queria que eu andasse de ônibus e eu aceitava. Afinal, o carro também era meu. Então um dia ele me levou e eu, em questão de 5 minutos, liguei para ele me buscar. Cheguei no trabalho e me demitiram. Lembra da minha suposta amiga que foi comprar o teste comigo? Ela fez um inferno sobre mim enquanto eu estive de atestado. Disse que eu era uma estúpida com os clientes, que eu xingava um chefe pelas costas, que eu era insubordinada em relação às ordens do meu chefe, que eu vivia reclamando, coisas que não eram verdade, mas eu não estava ali para me defender. Então, assim que eu voltei, me demitiram, e eu nem pude me defender de nada. Só descobri isso depois. O motivo? Ela era o destaque da beleza da equipe antes de eu entrar. Se sentiu ameaçada, porque eu estava sempre sorrindo e brincando com todo mundo. E eu considerava ela minha amiga. Mas enfim, perdi um pouco do meu chão, minha estabilidade financeira. E eu estava me recuperando de um aborto, recém-separada e com um bebê de pouco mais de 1 ano para cuidar. Meu seguro-desemprego não foi aceito, até hoje eu não entendi o porquê. Fiquei com uma mão na frente e outra atrás na casa da minha mãe. Fui ficando ali e aquele ali foi o dia mais triste. Sabe, gente, eu só queria ir embora, recomeçar minha vida em outro lugar, de uma forma que não me trouxesse tantas lembranças ruins. Falei pro meu ex que eu estava decidida a ir para a Itália e levar meu filho. Pelo menos durante o período de reconhecimento da cidadania, eu não teria como trabalhar. Eu poderia aproveitar para conhecer o país com meu filho e depois resolver minha vida. Mães solteiras na Europa têm muito auxílio, eu já falava inglês. Não seria difícil eu me virar por lá. Ele disse que não ficaria sem um filho, e mesmo que eu fosse para o bem dele, jamais iria assinar para o meu filho ir comigo, que eu seria louca, e por aí vai. E eu vi que a minha única alternativa de dar uma vida boa para o meu filho seria levando aquele saco de merda junto comigo. Então eu decidi que eu ia embora de qualquer forma. Depois resolvi essa questão, deixei claro para ele que eu não o amava mais. Que ele seria presente apenas por causa do nosso filho. E ele disse que isso já era o suficiente e que tanto que ele me amava seria o suficiente para nós dois. Que ele ia fazer de tudo para me reconquistar. Bom, gente, em questão de meses eu resolvi tudo sozinha. Passaporte para nós dois, certidões, casa na Itália, casamento. Meu Deus, casamento, que dia horrível. Eu não tenho nenhuma foto sorrindo. Lembrando aqui, gente, que eu acho que ela casou para ela poder passar a cidadania para ele, né? Porque ela queria ir embora com o filho, ele não dava autorização, então ela resolve ir embora, levar o filho e o peso aí junto, né? E o peso aí junto. Bom, minha família sabia bem o que eu estava fazendo e não me apoiava. Só em seguir meu sonho de morar fora, a família dele fez uma festa para nós e chamou todo mundo. A mãe dele confessou que estava feliz. Claro, né? Ela ia se livrar daquele filho problema. Mas triste por ficar longe do neto. A suposta noite de núpcias, eu fiquei vendo série até ele dormir. Ele bebeu tanto que passou a noite no banheiro com diarreia e vomitando. Eu dormi ouvindo essa sinfonia. Não encostei nele após o casamento. O bebê sempre dormia no meio e, às vezes, ele pedia para eu colocar ele no berço para que pudéssemos ficar um pouco juntos. Mas eu nunca aceitei. Quem via de fora achava que a gente era o casal perfeito. Ele se orgulhava da esposa que tinha, que cozinhava bem, que era bonita, me exibia na tela do computador, mostrava minhas fotos de biquíni, né? Bom, eu trabalhei, gente, até o dia de ir embora do Brasil. E ele se tornando cada dia mais possessivo. Eu saía do trabalho às 7 da noite, quando era 5h30, ele já estava do outro lado de fora do escritório me esperando. Ele via os homens que estavam lá, tentava fazer amizade com as pessoas, ai que nojo, que trabalhavam comigo. Nessa época ele estava sendo autônomo e fazia tudo pelo celular, então tinha essa liberdade. Ele aparecia no meu escritório com presentes, as meninas achavam ele incrível, sempre com o nosso filho junto. Ah, paizão, né? Porém, ele comprava tudo no meu cartão, aquele que ele nunca devolveu. Me mandava um valor irrisório, alegando que era para os gastos. Até que chegou o dia de ir embora. Quem bancou tudo desta viagem fui eu, diga-se de passagem.
Importante lembrar de passagem, documento, malas, roupas de frio. A única ajuda que ele deu foi o carro que vendeu, que no final era pago por mim e pelo pai dele, e ele alegando que estava bancando a viagem. Bom, chegando na Europa, encontramos alguns conhecidos meus e ele fez amizades com eles. Porém, eles tinham muito dinheiro e nós não. Mas ele queria acompanhar o ritmo de todo mundo, em questão de roupa de marca, bebidas. Isso foi virando uma briga sem tamanho. Eu percebi que eu não ia aguentar tantos meses fechada numa casa com ele. Então eu queimei a cara e pedi ajuda a alguns familiares que moravam no país próximo. Eles arrumaram um emprego para ele. Então eu e meu filho ficamos lá até o documento sair. Depois iríamos para esse país. Assim não ficaríamos totalmente sem renda. Dei um valor X para ele comprar passagem e pagar uma moradia. Ele fez um escândalo dizendo que não tinha ido para isso e blá blá blá. No final falei com os pais dele e eles convenceram que era o certo. Ele era homem e tinha que prover para a família. Então ele foi. Chorando tanto que parecia novela mexicana. Eu em paz, graças a Deus. Tive paz e economia. Mas tudo que é bom dura pouco, né? Ele foi trabalhar, reclamava de tudo. O país, ele não conseguia aprender a língua, né? Aí, o patrão do marido, olha só, gente, o patrão do marido dela ligou para essa familiar dela, que tinha arrumado emprego para ele, dizendo, olha, a gente vai mandar ele embora, porque ele é muito molenga. Mas um detalhe, Dani, meus primos receberam ele com jantar, buscaram ele, levaram ele até a acomodação lá, quando ele foi trabalhar, que ele ia ficar. Além de não ouvirem um obrigado, eles também vivia criticando o país e falando mal de quem escolhia morar num lugar como aquele, ter na Itália por perto. Então ele teve que voltar para onde estávamos, afinal 2 casas na Europa seria muito gasto. Então aquele pedaço de lixo ambulante voltou a me infernizar. Para resumo da ópera, a assessoria que contratei era de uma golpista brasileira. E no final do processo tivemos todo que ir embora do país porque o documento não estava pronto nunca. E ela continuou mentindo, dizendo que ia ficar pronto. Bom, eu tive a ajuda de um anjo. Depois de alguns meses, finalizei o documento, tá? Eu e meu filho pegamos identidade italiana e essa parte acabou, mas começou a saga. Mudamos de país. Nos mudamos para a Inglaterra, pós-Brexit. E lá, quem não tem documento consegue trabalhar e juntar dinheiro. Naquela altura era isso. Ir para Portugal ou voltar para o Brasil. O Brexit, gente, foi quando a Inglaterra sai da comunidade europeia ali, né? Então, quando eu morei na Inglaterra, era parte da comunidade europeia. Como eu tenho passaporte europeu, eu poderia viver ali. Depois do Brexit, só quem tem passaporte britânico ou um visto lá, uma permanência especial para ficar ali no país, tá? Bom, ele alegou que Portugal era pior que a morte, que jamais pisaria lá. Mas enfim, fomos para a terra da rainha com a ajuda de uma amiga. Então elas foram para a Inglaterra. A mãe dela nos abrigou na casa dela de coração, ajudou com o emprego e tudo. Minha eterna gratidão a ela. E ele, como sempre, reclamando, né? Que ela se metia na nossa vida. Tudo porque ela percebeu que ele era um peso morto e que eu sustentava tudo sozinha. Aluguei uma conta no delivery para ele e comprei uma bicicleta. Enquanto eu fazia faxina em 2 rotas e trabalhava de recepcionista num salão, gente, ele nunca ia trabalhar, pois dizia que era perigoso sair à noite. Após 3 semanas, arrumamos um quarto para morar. Na Europa é muito comum dividir casa com desconhecidos. Essa casa realmente era um lixão da mãe Lucinda. Não dava para cozinhar porque eles não lavavam a louça. O cachorro tomava banho na mesma banheira que todo mundo. Fazia necessidades pela casa. A casa era fedorenta. Um filme de terror. Porém, era uma casa que aceitou um casal com criança. E isso era raro. Outra vez ele começou a reclamar. Muito. Chamava essa de intrometida também. Porque ela dizia que eu estava ficando doente trabalhando sozinha. Gente, eu perdi 7 quilos em 2 semanas. Eu estava assumindo o papel de homem da casa e precisava deixar ele acordar para a vida. Enquanto eu resolvesse tudo, ele ia continuar assim. Todo mundo que conhecia ele sabia ou percebia em dias que ele não estava preocupado com nada. E sim, ele estava lá vivendo, né? E ela preocupada com tudo.
Recebemos a ajuda de um pessoal da igreja, da moça que me contratou para faxina, sou eternamente grata a eles. Fiquei semanas sem gastar R$1 com comida, fralda e nada. Fui muito abençoada, sabe? Falou que não era miserável para viver de doações, a bênção dela lá. Mas também não mexi uma palha para sustentar a casa. Eu consegui um outro quarto com uma amiga da mulher que me ajudou. Esse quarto era muito bom, a casa boa, limpa, quintal, cozinha impecável. A dona era muito boa comigo e com meu filho, mas também não gostou dele. Começou a me tirar de casa nos finais de semana para obrigar ele a trabalhar, e só voltava quando ele havia batido a meta, e ela me ajudou muito. Ele reclamava como sempre, me ligava às vezes durante o dia, e eu trabalhando. Ele dizia, fulana, veio aqui falar para eu fazer um serviço de casa, já que estou à toa. Quem ela pensa que é? E ela, então assim, arranjaram um trabalho para ele e começaram a mostrar para ela que ele era um peso morto ali, né? Então tiravam ela de casa para ver se essa múmia aí se mexia, né? Bom, Dani, foi assim que a gente foi viver em Londres, uma das cidades mais caras do mundo, né? Uma hora ele trabalhava, uma hora não. Agora indo para onde interessa. Lembra daquele amigo dele que eu conheci lá atrás no aniversário dele, que ela falou, guardem essa informação, o Lúcio? Ele morava no interior da Inglaterra e sempre visitava a gente em Londres. Meu marido querido sempre falava que queria morar com ele, que amava ele como irmão, mas ele sempre dizia que não, afinal ele sabia o quanto meu marido era folgado. Conheci ele desde muito novo e fugia das encrencas, até que ele ficou sozinho e depressivo nessa cidade. Ele não tinha ninguém após uns problemas familiares, ele vivia lá há anos e estava isolado num quarto. Vivia para trabalhar em 2 empregos, não tinha vida. Insistiu e o amigo sempre dando... Aí meu marido insistindo, mas o amigo dando desculpas, né? Querendo ir para lá. Até que um dia ele disse, aqui só tem emprego para quem tem documento. Se você conseguir documento, pode vir, a gente se ajeita. Hoje eu acredito que ele fez isso porque ele sabia que era quase impossível do meu marido conseguir documento. Mas, para a tristeza dele, eu era bem esperto ou não, eu dei um jeito. Ficamos legais na Inglaterra e nos mudamos para casa nessa cidade. Éramos nós 3. Esse amigo e mais um rapaz gay, que hoje é um dos meus melhores amigos, tínhamos uma casa emprestada por 3 meses, ou seja, 3 meses para trabalhar, juntar dinheiro e, né, alugar uma casa pra gente. Esse amigo era muito bonzinho, dividíamos tudo, e ele ajudou muito com meu filho, cuidava dele, tinha paciência para brincar por horas, sabe? E... gente, já o meu marido, né, ele não se mexia, e estava na hora desse vagabundo se mexer. Desde que chegamos nessa cidade, ele só tinha um papel, subir na bike elétrica dele e fazer as entregas. Mas nem isso ele era capaz. Toda vez que a bateria acabava, ele voltava para casa, alegava que tinha que recarregar, mas não voltava para a rua. Eu brigava muito com ele, brigava muito. Disse que ele sabia andar de bicicleta, era só pedalar, que a vida não era um morango não, que as contas iam bater na porta. Ah, tá, então... o bonito, quando tinha que pedalar, ele não queria. Ele levava a bicicleta para carregar. Mas também não voltava para a rua, né? Bom, era hora dele reagir. Gente, eu já estava perdendo tudo que eu tinha. E ele não mudava, não saía, inventava desculpas. Começou a brigar comigo porque eu fazia comida para mim e para o meu filho no almoço e quando ele chegava a comida estava fria. Dizia que eu me preocupava mais com o nosso amigo do que com ele. Gente... o nosso amigo trabalhava, ele não. Nosso amigo trabalhava à noite, chegava às 5h30 da manhã, comia e dormia até a hora de sair de novo. Não existia na casa, mas quando estava de folga era uma pessoa companheira, uma companhia. Então eu nem me importava de ajudar ele como fosse, colocava a roupa dele para bater, deixava comida no micro-ondas para ele, para quando ele chegasse ele esquentasse, né? Ele era conhecido do meu irmão há muitos anos e eu me sentia à vontade por isso. Meu irmão sempre fugiu de gente errada. As amizades dele sempre foram com pessoas que ele considerava ser boas. E ele sempre falou comigo muito bem desse cara. Graças a Deus eu fiz isso. A gente foi se aproximando e eu comecei a contar para ele um pouco do que eu estava passando na minha vida. Então ele me contou que o meu marido tinha mentido muito para ele. Que se ele soubesse que essa era a nossa realidade, jamais teria aceitado morar com a gente.
pois já estava cansado de problemas na vida dele. Mas como já estávamos ali, ele ajudava como podia. Dani, aqui eu vou tentar seguir uma ordem cronológica dos fatos e vou explicar algumas coisas que arrumei, que talvez você consiga até explicar para as meninas, afinal você sabe o que é trabalhar na Amazon. Lúcio trabalhava à noite numa warehouse da Amazon, o amigo, tá, gente? Então ele sempre estava em casa na hora do almoço. Eu fazia comida para mim e para o meu filho. Mas como as compras eram feitas em grupo, obviamente eu deixava parte da comida dele separada. Ele acordava, tomava banho, né? Porém, nesse tempo que ele estava acordado, meu digníssimo achava injusto não passar um tempo com o amigo. Então ele largava o trabalho de delivery, após poucas entregas, vinha para casa. Alegava que não tinha bateria na bicicleta. Ia deixar carregar novamente. Isso até da 1h30 às 5h30 da tarde. Ficava coçando o saco em casa. Eu já não tinha muito dinheiro, porque, como eu disse antes, ele usava meu dinheiro guardado para comer fast food em Londres, já que ele não dava comida que eu deixava pronta para o meu filho. Os dias que ele trabalhava eram poucos. Na folga do amigo, então, ele sempre tinha uma desculpa. E nós começamos a ficar incomodados. Ele alegava que precisava ficar em casa naquele dia para colocar o lixo para fora, para cortar grama, serviços de casa que facilmente nós faríamos juntos. Ele queria se fazer presente porque ele era preguiçoso. Lúcio começou a ter atritos com ele, por isso eu, a cada dia mais preocupada com o dia de pagar aluguel. O Lúcio tinha dado 3 meses para eles, lembra? Um detalhe que eu não contei, quando estávamos em Londres, eu precisava de dinheiro para fazer uma aplicação de visto e Lúcio nos emprestou. Ou seja, tínhamos dinheiro para devolver a ele. Comida, aluguel, tudo isso dependendo das economias que eu tinha até voltar a trabalhar. E, gente, sério, 40 libras que o meu digníssimo fazia por dia. Sim, 40 libras. Um valor ridículo para alguém que tinha o dia todo livre e uma bicicleta boa. Porém, ele tinha força de vontade zero. Ele só tinha força de vontade para uma coisa, fumar maconha, hábito que ele adquiriu nessa cidade após anos. Vendo meu desespero, e para não piorar a situação, Lúcio começou a não sair do quarto, fingia que estava dormindo até a hora de trabalhar e para que o amigo não ficasse em casa atrás dele. Mas isso não resolveu muito não. Diante de toda essa situação e por medo, decidi pedir ajuda aos meus amigos. O emprego que eles me ofereceram era de faxina e eu disse que era hora do meu marido ter um emprego de verdade. Ele odiava esses meus amigos. Era um casal de homens e ele só se referia a ele como esses viados. Eles disseram que tinham um emprego e iam fazer isso para ajudar a mim e a meu filho. Enquanto isso, eu falava inglês, corria atrás. Gente, eu trabalhava emprego à noite. Com documentos se tornava mais fácil para aplicar para empregos aqui. Bom, no mesmo horário, na mesma warehouse que Lúcio trabalhava, eu fiquei feliz na Amazon. Pagava super bem e eu ficaria longe daquela benção. Então ela arrumou um emprego na Amazon. Entrevistas feitas, conseguiu um emprego. Meu shift era domingo a quarta e o de Lúcio quinta a domingo. Então eu teria um dia de carona garantida. E os dias que eu fizesse overtime. A Amazon você faz muito overtime que te paga mais, né, gente? Então muita gente gosta. Então ela trabalharia aí, né? Uns dias e o Lúcio outros dias. Eu ia começar a trabalhar em alguns dias, fiquei aguardando e aproveitando as noites com meu filho, que ainda era um bebê de 2 anos. As coisas pareciam estar se encaminhando de um jeito torto, mas estavam. Porém, após tanto tempo afastado, comecei a perceber que meu ex me deu um pouco de paz. Estava trabalhando bastante, ficava na sala até de madrugada. Às vezes dormia por lá e eu nem reparava. Até que meu filho começou a ficar doente. Chorava muito para fazer xixi e nada resolvia. Eu, como ainda não tinha documentos, não levei no hospital por medo da conta. Meu marido estava nem aí. Colocava seu fone de ouvido e ficava no celular isolado do mundo. Isso se tornou comum. Ele trabalhava e ficava no shed fumando maconha, conversando com alguém no celular. Até que um dia acordei 3 da manhã com meu filho chorando muito porque queria fazer xixi. E a bênção dormindo do meu lado com o fone de ouvido. Nem se deu o trabalho de oferecer ajuda e perguntar o que estava acontecendo. Peguei meu filho no colo, fui para andar de baixo, fiquei com ele no colo. Então o outro com fone de ouvido não estava nem aí para a hora do Brasil, né? Aí ela pegou o menino, deu banho, foi fazer um chazinho para ver se a criança acalmava.
Dani, ele chorava muito. Quando foi 5h30 da manhã, Lúcio chegou e ficou em pânico ao ver meu filho daquele jeito. Me perguntou onde estava o pai dele. Eu disse que deixei ele no quarto dormindo, porque logo ele ia trabalhar. Sentamos no sofá e eu chorava por não saber o que fazer. Pesquisamos receitas de remédios, mas o medo era maior. Ele disse, se arruma que eu vou te levar no hospital. Se a questão for dinheiro, a gente se vira. Mas não vou deixar ele sofrendo desse jeito. Então subi as escadas para pegar uma roupa. Quando abri a porta do quarto, meu ex não estava dormindo. Ele estava no celular, gente, rindo e conversando com alguém. Não perguntou nem o que estava acontecendo. Depois ficou rolando a tela do TikTok, dando risada. Desci as escadas e contei o que eu tinha visto. Saímos de lá bufando em direção ao hospital. O próprio pai nem se importava com o filho. Graças a Deus, ela levou como se fosse um hospital público, né? NHS. Atendeu meu filho como turista e ainda me deram um antibiótico de graça, enquanto o pai do meu filho me mandava mensagens reclamando do trabalho. Ele melhorou, Lúcio se tornou meu apoio. Vivia para cima e para baixo com meu filho no colo. Saía com ele, comprava brinquedos. No carro de Lúcio tinha até a cadeirinha do bebê. O pai do meu filho parou de dormir no quarto, de falar comigo. Saía às 6 da manhã e voltava às 10. Chegava fedendo cerveja e maconha. Ele nunca tinha dinheiro para o mercado da semana. Sempre éramos apenas eu e o meu amigo para cima e para baixo. Começaram a achar até que Lúcio era o pai do meu filho e meu marido, o que deixava o abençoado nervoso. Uma noite, antes de eu começar a trabalhar, estava frio. Ao invés dele estar na shed, ele estava no sofá, no WhatsApp, falando com alguém. E eu preciso falar que eu enxergo muito bem, até demais. E antes de fazer barulho descendo, eu vi que ele estava falando com uma mulher. Não era um nome estranho, então lembrei que era uma mulher que trabalhava com ele. E eu preciso confessar, Dani, pensei que dali em diante eu teria paz. Afinal, ele tinha outra. Bom, eu não tinha nenhum relacionamento com esse cara, a não ser no papel, lembrando isso pra vocês, né? Iniciei meu trabalho na Amazon no dia 20, me arrumei e fui trabalhar com o Lúcio. Ele me mostrou tudo e me deixou no day one. Disse que ia me esperar e ir embora, e assim foi, pra ir embora. Ficamos em setores diferentes, ele no chip e eu no stowing. Então, mesmo ele saindo meia hora antes de mim, ele me esperava pra gente ir embora juntos. No segundo dia, ele me levou de carro, antes de eu começar a ir de ônibus. Eu era muito grata a ele, sabe? Era um momento de paz na estrada, conversando com um amigo, sem me preocupar com nada. No segundo dia, meu querido marido ficou me mandando mensagem falando que eu estava me arrumando para trabalhar, então que eu deveria ter conhecido alguém. E por aí vai, gente, uma coisa de louco. Ele não trabalhava e não queria que a mulher trabalhasse, né? Bom, eu não podia ficar usando o celular na Amazon. Realmente lá dentro a gente não pode ficar usando o celular, tá, gente? Eu uso porque eu tenho o Chime instalado e os gerentes a gente conversa por isso, que é tipo um WhatsApp, mas a maioria dos funcionários lá não pode usar celular lá dentro. Tem Amazons que você tem que deixar o celular até no locker. Mas vamos lá. Então ela falou que não podia ficar usando o celular, né? Logo depois minha irmã também mandou uma mensagem perguntando onde eu estava e se estava tudo bem. Às vezes a gente parece que sabe quando algo não está bem. Pedi licença ao rapaz que estava me ensinando e fui falar com eles. Perguntei o que tinha acontecido. Sem delongas, minha irmã me disse que meu ex-cunhado havia sido assassinado. Meu irmão que estava na PM não há muito tempo foi quem encontrou um corpo no meio de uma estrada abandonada. Aquela mensagem acabou comigo. Era meu ex-cunhado perante a sociedade, mas só nós sabemos que ele tinha sido da nossa família. Ele namorava minha irmã desde quando eu era muito nova. O marido da irmã, né? Ele me levou na minha primeira balada quando eu tinha 18 anos. Ele que me ensinou a dirigir. Ele tinha um cuidado, gente, com a gente, com minha família. Me ensinou a trocar pneu do carro, fazer serviço de casa. Me ensinou a não ser dependente de homem nenhum. Então, antes de tudo, para mim, ele era um irmão. Minha irmã teve os motivos dela para esse relacionamento não ir adiante. Ele fez algumas escolhas erradas e essas escolhas levaram ele a ter esse fim. Apesar do tempo que eu não o via, meu amor por ele permanecia o mesmo. Então ele não chegou a casar com a irmã dela, né? Gente, aquele dia eu trabalhei quieta, chorando.
Fui embora de ônibus e as pessoas até vinham falar comigo, perguntar se estava tudo bem. Cheguei em casa, os dois estavam no sofá jogando videogame. Naquele momento, nada iria me trazer conforto. Lúcio me olhou com um olhar triste e perguntou se eu precisava de algo. Fez o que estava ao alcance dele. Meu marido me abraçou e eu chorava cada vez mais. Tomei um banho e fui deitar com meu filho que dormia. Meu ex subiu para se arrumar para ir trabalhar. Quando ele me viu deitada na cama, ele poderia ter agido como uma pessoa sensata, mas não. Ele começou a me brigar comigo, disse que eu era uma idiota de ficar chorando por um cara drogado, que nem era mais meu parente. Ai, gente. Bom. Continuei trabalhando e os dias se passaram. Ele começou a vir atrás de mim, jurando amores, prometendo o mundo, que ele ia ser uma pessoa melhor. Fui deixando ele falar para ver até onde ele ia. E ele dizendo que ficou mal por perceber que eu estava vivendo bem sem ele. Ele queria me reconquistar. Então mandei um print para ele de uma menina que vi ele conversando no WhatsApp. Uma foto antiga no Instagram. E que, claro, ele havia curtido. Então ele foi cara de pau e me disse o seguinte: você tá louca? Olha bem para essa menina, ela trabalha comigo, eu a ajudo. Nesses dias eu tive crise de ansiedade, segui ela para curtir as fotos como um agradecimento. Ela é feia, uma nojenta, uma caipira de Goiânia. Olha os dentes dela, tudo horroroso. Uma cara de pobre, de faxineira. Você acha mesmo que eu ia gostar de uma menina assim? Olha o que ele falou, né? Bom, mandei ele tomar naquele lugar e parar de ser ridículo, afinal eu não confiava em homem. Passado isso, eu decidi terminar meu contrato e voltar para o Brasil com meu filho. Eu tinha cansado de ver tanta coisa errada, até que tudo piorou um pouco. Lembra que eu disse que tínhamos 3 meses para alugar uma casa? Quando os dias foram chegando, eu finalmente tinha dinheiro para correr atrás, eu e Lúcio pegamos meu filho, fingimos ser um casal e fomos em várias imobiliárias. Achamos umas casas bonitas, pagamos calção, como ambos tínhamos documento e contrato, era mais fácil. Mas nem tudo era simples. Quando fomos preencher a papelada, descobrimos que meu documento havia sido recusado. A pessoa que eu paguei para fazer tudo era um golpista, gente. Ele ficou com meu dinheiro, nunca recorreu do processo. Eu estava ilegal e eu nem sabia. Somente no nome do meu amigo poderíamos fazer. Então não achamos viável alugar. Afinal, eu estava ilegal, nem sabia o dia de amanhã. Ficamos sem ter onde morar. 3 adultos e uma criança. E alugamos um Airbnb por alguns dias. Ela diz ilegal, gente, porque, como eu disse para vocês, ela tinha passaporte italiano, mas ela precisava de uma autorização de trabalho na Inglaterra. Então fizeram algo ali fake para ela, que ela nem sabia que era fake. E ali eles descobriram quando ela foi alugar essa casa. Bom, eu continuei trabalhando, porque mais do que nunca nós precisávamos de dinheiro. Fui trabalhar um dia e estava quieta no meu canto. Um rapaz bonito que eu fiz amizade na empresa veio conversar comigo. Não vou negar que a comunicação não era tão fácil. Eu sou brasileira e ele tinha o inglês americano. Mas ele era britânico, da Jamaica. Peraí. E ele um britânico com sotaque da Jamaica. Um caos. Ficamos amigos. Ele começou a me dar carona. E meu amigo, quando não ia trabalhar, eu ia embora com ele. Ele me deixava na porta do Airbnb com um carrão. Meu ex começou a me xingar e falar que eu era uma puta, pois eu devia estar dando pra esse cara. Esse meu novo amigo me ofereceu um quarto na casa dele pra mim, pro meu filho e pro meu amigo. Pra gente alugar 2 quartos e morarmos lá. Meu ex não. Esse ele disse que jamais aceitaria. Afinal, ele fez muito mal, já tinha me feito muito mal e eu tinha que crescer. Meu ex surtou, começou a falar horrores de mim para todo mundo no Brasil, que eu estava traindo ele, me envolvendo com traficantes. Sim, gente, o cara tinha dinheiro, mas o cara era gerente da Amazon e tinha um carrão. O moço que me dava carona tinha um salário... O cara que dava carona a ela não era o gerente da Amazon, era um outro cara que tinha um salário igual ao dela, tá? Mas na história dele, eu era a interesseira. Os dias se passaram, nosso tempo no Airbnb acabou e tivemos que ficar na
sala da casa de uma amiga. Imagina, gente, nós 4 na sala de uma casa com malas, sacolas, o caos. Ali decidimos nos separar e cada um procurar um quarto, já que a casa não seria possível. Então eu decidi morar na casa desse meu amigo e ia levar meu filho, afinal morar em quartos na Europa era comum. E assim eu já ia para minha 8ª mudança na Inglaterra com meu filho. Íamos morar perto do pai, assim ele ficaria com ele de dia eu ficaria com ele de dia e meu marido com ele à noite quando eu ia trabalhar 4 vezes por semana. Nossa amiga ia morar perto, então estava tudo certo. Claro que não. Um dia meu marido não apareceu para ir trabalhar e eu perdi a hora. Ele estava bebendo com uma menina e mentindo que estava vindo. Pedi ajuda do doido, o moço britânico jamaicano. Eu vou explicar por que ele tem esse apelido mais para frente. E quando ele me buscou, eu estava só o suco do ódio. Quando chegamos na empresa, ele me beijou e eu, depois de tudo, só deixei rolar. Então não nos desgrudamos dali para frente. Contei para o meu amigo, que me deu todo apoio. E até virou amigo do doido também. Ele me levava lanches nessa minha amiga que eu estava, sempre do lado de fora, claro. Meu ex cada dia com mais raiva de mim. Foi chegando o dia de sair da casa da minha amiga e eu recebi outro baque. Meu ex ligou para a família no Brasil e disse que eu estava morando na rua há alguns dias, sendo que ele estava de favor na minha amiga que não suportava ele. A família dele comprou uma passagem dele, do meu filho, para o Brasil no dia seguinte. E eu? Eu tinha 1000 dúvidas no Brasil. Um contrato de trabalho numa empresa ótima, com filiais pelo mundo, nenhum apoio para cuidar do meu filho. Faltava 3 meses para eu finalizar meu contrato. Eu fiquei perdida nesse dia. Conversei com a minha família e eles me disseram para trabalhar que eles cuidariam do meu filho no Brasil. Então o ex decidiu ir para o Brasil e levar a criança. E ela, iria ficar ali. Bom, Dani, no Brasil todos nós éramos vizinhos, meus pais dos pais dele, né? Meu amigo disse, você não vai ser nem a primeira nem a última mãe do mundo a deixar o filho para dar uma vida melhor a ele. Já já você estará com ele novamente. O que quase ninguém sabia era que eu já tinha decidido mandar meu filho para o Brasil. Ele não merecia viver aquele caos todo que eu estava passando. Gente, mudando de casa toda hora, sem ter um conforto para ele. Então, com a maior dor do mundo, vi meu filho ir embora com 3 aninhos, mesmo sabendo dos meus planos que seria algo rápido. Eu nunca tinha ficado longe dele por tanto tempo. E mesmo com tantas dores, eu também não podia esquecer. Era a minha primeira vez livre daquele saco de merda em anos. Minha obrigação era somente sustentar meu filho e viver. E aí vem o doido. O doido. Como posso explicá-lo? Eu fui morar na casa dele no domingo e no sábado ele desapareceu. Só depois eu descobri o motivo. Nós trabalhávamos juntos. Eu era uma das 5 brasileiras na empresa. Tinha pessoas de todo o país. E sua maioria homens. Afinal, o trabalho era braçal. Esses meus colegas sempre falavam comigo, brincavam, riam das coisas que eu ensinava em português, né? E eram colegas de trabalho mesmo, sem maldade alguma. Mas ele não via assim. Dizia que tinha que entender que não estava no meu país, que lá os homens não se portavam se você era solteiro ou não. Se você conversasse, eu acho... Ah, meu Deus, ela sai de um doido para entrar em outro, né? Se você... Se você desse abertura, eles iam para cima de você. Gente, ele era possessivo e com o tempo eu descobri que isso é um mal do europeu. Esse povo não toma sol, acho que eles têm problema. O doido era bonzinho, era um ano mais velho que eu tinha 27 e ele 28. Canceriano dramático, nascido no mesmo dia do homem mais dramático do mundo, meu pai. Mas ele era muito sozinho, filho de mãe velha. Só tinha irmãos com mais de 50 anos, tinha contato zero. A mãe dele tinha morrido há 3 anos de câncer. E ele me alugou o quarto na sala dele. Até aí tudo bem, eu estava acostumada, só tinha um detalhe. O quarto estava do jeito que a falecida tinha deixado, exatamente no mesmo lugar. Roupas, maquiagem, apodrecendo na penteadeira. Até a roupa de cama ele não tinha trocado. Ali eu devia ter percebido que aquele homem não era normal. Ele falava da mãe como se ela fosse viva, sabe? Eu cozinhava, vamos supor, em casa, e ele falava assim, nossa, minha mãe vai adorar provar essa comida. Entre outras coisas que me levaram a perceber que ele vivia como se a mãe estivesse viva.
Bom, a casa não tinha uma energia boa e ele era doente de ciúmes, a ponto de uma vez ir embora do trabalho porque me viu conversando com um homem e disse que ia se matar. Amiga, que mel pra doido, hein? Ele falou assim, eu vou pra casa porque ficar com a minha mãe seria mais feliz. Comecei a me mexer para procurar um outro lugar, mas estava me preparando para saber como me afastar dele sem maiores danos. Até que eu descobri o motivo dele ter sumido naquele sábado. Ele tinha sido preso numa briga de trânsito. E o homem do outro carro alegou que ele tinha uma faca consigo na hora da briga. A polícia foi até a casa dele e encontrou um soco inglês, que eu nem sabia que era considerado arma. Pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Ele estava aguardando julgamento e só contou depois. Um fato sobre mim que eu não contei antes. Eu sou espírita e desde criança eu ouço e vejo coisas. No dia que eu descobri que ele tinha sido preso, eu dormi e acordei com uma mulher na beirada da cama. E... acordei não, gente. Eu acho que eu tive paralisia do sono. Ela me dizia para ir embora dali. Foi horrível. Quando acordei, fui ao banheiro escovar os dentes, fazer xixi. Quando sentei na prisada, ele abriu a porta com tudo e eu disse, você não viu que estava ocupado? E ele disse, não, olhei para a cama e você estava lá dormindo. Bom, hora de ir. Naquele dia, no caminho do trabalho, ele começou a discutir comigo porque íamos viajar no final de semana e ele se recusava a ir junto com os meus amigos falando português. Disse que nós íamos fazer piadas sobre ele, que ele não ia entender nada. Mas enfim, eu disse que eu ia de qualquer jeito. E naquele dia ele brigou muito comigo. Ele me humilhou muito. Do nada. Só disse que a convivência com ele era difícil, que ele era bipolar. Já fiz isso pensando em ir embora também. Então ele passou a noite falando merda pra mim. Me culpava de tudo, dizendo que ele era estressado porque sabia que eu tinha um filho no Brasil e que logo eu também iria embora. Que se eu saísse da Inglaterra para buscar meu filho, ele ia segurar algum documento meu como garantia que eu voltaria. Me mandou sair da casa dele, pois ele não aguentava mais isso. Depois pediu para eu ficar e depois pediu para eu sair de novo. Gente, eu não era palhaça. Já chamei meus amigos e pedi ajuda. Ao todo, 3 brasileiros e um português. No meu turno, eram os mais próximos. Contei para Lúcia o que estava acontecendo. Eles ficaram bravos e prometeram me ajudar. Na hora de ir embora, fui, peguei minhas coisas que eu estava caminhando em direção ao ponto de ônibus. Eu não queria estar no mesmo carro que ele aquele dia. Só queria pegar minhas coisas e ir embora. Quando fui indo, ele veio atrás de mim e disse que estava se humilhando, pois ele estava andando sozinha, eu estava andando sozinha com ele atrás. Que as pessoas iam me ver sozinha e falar coisas sobre ele. E que se eu fosse embora sozinha, quando eu chegasse em casa, todos os meus pertences estariam na rua. Aceitei. A carona, por medo. Gente, completamente maluco esse cara, hein? Tinham cartões, dinheiro, identidade, passaporte na casa dele, meus. Então eu tinha que ir lá, né? Nesse dia eu senti medo de verdade. Avisei meus amigos, mandei o endereço, foto, placa do carro, localização. Eles ficaram me vigiando. No caminho para casa ele correu muito, mas muito mesmo. Colocou o ar do carro na temperatura quente e eu comecei a passar mal. Enquanto ele dirigia como um louco. Quando estávamos na casa, eu saí do carro, louca para pegar minhas coisas, e ele disse, pode entrar na frente, meu amor. E foi ali que eu percebi que ele realmente era um doido. Fui pro quarto e ele saiu de casa. Disse que voltaria mais tarde. Corri, tomei banho. Avisei meu amigo que estava ajeitando minhas coisas. Tinha que sair antes dele chegar. Ele voltou estranho, fingindo que nada tinha acontecido. Eu sentei para onde ir e fingi que estava tudo bem, enquanto aguardava a moça de um quarto que estava para me responder. Isso levou 3 horas quando a moça me respondeu que o quarto não daria certo. Depois eu descobri que ela não me aceitou por ser mulher. Eu estava no celular aflita e ele perguntou o que estava acontecendo. Eu respondi que estava procurando um lugar para ir e que ele poderia ficar tranquilo que já já eu ia sair da casa dele. Ele surtou. Mas, gente, ele surtou mesmo. Disse que nunca tinha me mandado embora, que eu estava louca. Eu fiquei com medo. Ele era um homem negro, 1,96 m, descendo as escadas, e ele me volta com uma faca e se tranca no quarto dele. Fiquei desesperada. Liguei para o meu amigo me buscar urgente. Enquanto ele vinha correndo me encontrar, o doido vinha no meu quarto e arrancava tudo que tinha colocado na mala e gritava que me amava. Entre soluços e lágrimas, era uma cena horrível.
Ele se ajoelhava e falava: não me deixa, o Natal tá chegando, eu sou sozinho, eu te amo. Você é tudo que eu tenho. Gente, eu convivi com esse homem 15 dias e eu passei tudo isso. Enfim, meu amigo chegou, ele começou a implorar para o meu amigo ajudá-lo, para eu conversar com ele. Meu amigo disse: eu estou aqui por ela, não para falar com você. Esse homem, gente, que só era homem na minha frente, foi se acalmando. Tirei a faca dele e escondi. Meu amigo ficou nervoso, tivemos uma crise nervosa de riso, totalmente inapropriada para aquela hora, né? Eu não tinha aonde morar, então ele conversou com o dono da casa e autorizou que eu ficasse lá aquela noite. Ou seja, eu tinha que resolver minha vida em um dia. O quarto do Lúcio era de solteiro, era uma TV e uma caminha. Bom, onde eu ia dormir? Exatamente, dividimos uma cama de solteiro, cada um virou para um lado sem encostar um no outro. Antes de dormir ainda, juramos de dedinho que ninguém jamais ia saber que isso aconteceu. Até porque ele era amigo do meu ex. Isso foi pela manhã, dormimos até a hora de trabalhar. Nos arrumamos e fomos. Tomamos café juntos e no outro dia, quando fomos dormir, ficamos vendo série, rindo, como fazíamos na casa que a gente dividia antes. Foi voltar... Peraí. Tomamos café juntos no outro dia e quando fomos dormir ficamos vendo série como a gente fazia antes, né? Já falei isso. Quando acordamos, meu amigo português disse que havia conversado com a esposa e eu poderia morar num quarto na casa deles. Me mudei no mesmo dia, uma casa muito boa, com pessoas ótimas. Eu vivia em paz, com carona para ir e voltar todos os dias no trabalho. Via meus amigos no trabalho, tomava café e... não cancelei a viagem que eu ia fazer com os meus amigos brasileiros, mas no final das contas fomos só eu e ele. Um dia antes, quando planejávamos quando seria, a gente acabou se beijando. Depois de dias conversando o dia todo e lembrando o quanto éramos parecidos, acho que ela acabou se beijando com o Lúcio, né? Fomos vendo o quanto a gente tinha afinidade, tá? Lúcio sempre foi bom comigo, me ajudou a cuidar do meu filho, era trabalhador, simpático, mas ele era amigo do meu ex, então eu fingia que eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessa viagem fomos para uma cidade pequena, chovia muito, durante o passeio no parque o mundo desabou. Alugamos um Airbnb para passar a noite juntos, comemos, demos muita risada e como sempre, com um sentimento de saudades. Ele ficou desesperado com o sentimento de estar sendo a pior pessoa do mundo. E aos poucos a gente foi conversando e ele se acalmou. Como meu ex tinha sido muito sacana com ele, além de tudo foi embora devendo dinheiro a ele, né? Eu disse pra ele que não tinha que ter pena de ninguém não. Que se a gente estava então querendo iniciar um relacionamento, que a gente não devia nada a ninguém, tá? Bom, Daniel e Lúcio começamos a ficar juntos. Mantivemos nossa história em segredo, ninguém sabia de nada. Quando alguém ligava, sempre fingíamos estar sozinhos. Não tínhamos fotos, no trabalho éramos só amigos. Igual sempre foi, até que contamos para uma amiga, aquela que nos abrigou quando a gente mais precisou, e ela disse: "Ah, gente, me poupa, era óbvio que vocês iam ficar juntos. Ele sempre cuidou de você e do seu filho. Vocês se dão tão bem, todo mundo sempre achou que vocês eram um casal." Bom, ficamos tranquilos, começamos a frequentar a casa de amigos, né, como casal, e por aí foi. Mas eu ainda tinha 2 problemas. O doido que achava que eu só estava pensando... O doido que achava que ela ainda ia voltar a morar com ele. Inclusive, gente, ele me seguia na Amazônia e mandava mensagens. Tive que denunciar ele por bullying no HR. Porém, o HR, que é o Recursos Humanos, né, sabia de tudo. E me pedia sempre para mandar para eles tudo que estava acontecendo. Eu acho que ele foi mandado embora, porque bullying na Amazônia é levado muito a sério, tá? Vamos ver aqui. Ele conversava com vários homens me difamando, porque na cabeça dele eu era uma, né? Bom. O ex dela, lá do Brasil, gente, também perturbava ela por mensagens. Mandava nudes. Até nudes mandou pra ela. Eu fui dando corda pra ele. Até o dia que eu perguntei da menina mais uma vez
E ele disse que só deram um selinho, ele e aquela menina, no dia que ele voltou para o Brasil. Que ela era casada e que eu que estava inventando história. Mas que ele não sabia era que meu amigo, que deu emprego para ele, estava prestes a demitir ele por insubordinação e relacionamento no trabalho. Ele ia perder mais um emprego se não tivesse ido embora. Meu ex me perturbou tanto, gente, chegou ao ponto de falar, e aí? E o pau do jamaicano é grande? Tem algum vídeo de vocês dois juntos? Um detalhe, gente, meu ex é PP e borracha fraca. Quando ele me mandava essas mensagens, e eu ao lado do Lúcio, que é o melhor amigo dele, né? Eu ficava querendo, sei lá, rir. Até que meu ex mandou uma foto de visualização única dele segurando o Juni Clayson. Ai, acho que segurando... Aí eu dei um basta, sabe? Falei, olha, você não respeita, eu estou num relacionamento novo e não quero mais papo com você. Eu sei que você continua se relacionando com aquela menina, mesmo de à distância. Os dois, gente, postavam vários vídeos, stories com a mesma música e por aí vai. Pessoas que frequentavam a casa deles já me contaram que eles tinham um plano dela ir embora para o Brasil e eles morarem juntos. Então faz o seguinte, de hoje em diante só me manda mensagem sobre o nosso filho. E ele parou, só conversava comigo sobre o nosso filho, tá? Até que os dias passaram e eu e meu Lúcio, né, ficamos mais próximos que nunca. Sozinhos e com dinheiro na Europa, decidimos fazer uma viagem, era aniversário do meu filho. Eu não queria passar sozinha chorando. Sabíamos que ia ser difícil esconder se alguém ficasse sabendo. Logo meu ex saberia. Então eu disse, olha fulano, eu não quero falatório. Vou viajar no aniversário do neném e chamei o nosso amigo. Espero que você fique bem com isso. Então ele foi conversar com o nosso amigo que confirmou. E desse dia em diante ele nunca mais falou nada sobre nós dois. Até que chegou em mim uma conversa de que eu sempre tive um caso com Lúcio. Afinal a gente morava na mesma casa. Então começaram a espalhar que eu já traía meu marido com o Lúcio, né? Bom, viajamos, contamos para a nossa família que estávamos juntos. A minha ficou muito feliz. Minha irmã me perguntou se eu achava que ela era burra, que estava mais que óbvio que eles um dia iam ficar juntos. E nunca mais nos desgrudamos. Chegamos de viagem, fomos para uma festa, lá haviam pessoas conhecidas do meu ex, obviamente contaram para ele. Então a família toda dele começou a falar muito mal de nós dois. Lembra do menino que minha cunhada namorava? E eu fiquei triste quando eles terminaram? Então, ele é irmão de Lúcio. E tinha voltado o relacionamento com a minha ex-cunhada. E agora ele é o meu cunhado por causa do Lúcio. Vocês entenderam? Então ela era cunhada... A menina era cunhada dela, agora é ele que é cunhado dela. Nossa, mas enfim, gente. Ele acreditou em tudo que a família do meu ex disse sobre mim. E disse que eu não era uma pessoa boa por ter por perto, que eu traía muito meu ex. Minha sogra tinha tido todas as provas disso no celular dela. Que um dia tudo isso ia vir à tona. Agora eu lembro do começo da história, eu tenho pavor de traição. E por mais que eu saiba que estar com o ex... melhor amigo do meu ex não é correto, não foi traição. Por que não é correto? Se é solteiro, o cara é solteiro, não entendi. Eu estava solteira há muito tempo, e ele também. A família do meu ex fez um inferno para me colocar como a pior pessoa do universo, a pior mãe do universo. A traidora que acabou com a vida do filho de ouro deles e ainda se envolveu com o melhor amigo dele por vingança. Quando eu decidi voltar para o Brasil, só avisei que estava chegando para pegar as coisas do meu filho que estavam com eles. E meu ex começou a falar que eu era um lixo, que eu tinha destruído a vida dele. Meu cunhado não olha na minha cara, porque segundo ele, eu vou trair o irmão dele igual eu traí, né, o parasita lá. Bom, gente, eu tô vivendo o melhor relacionamento que já tive. Antes de vir para o Brasil, o Lúcio decidiu vir comigo, afinal era temporário. Eu só queria buscar meu filho e voltar para a Europa. Foi para isso que eu reconheci a cidadania dele. Chegamos aqui, meu ex não autorizou a volta do meu filho para a Europa. Xingou nós dois de todos os palavrões que vocês podem imaginar e paga de santo. Disse que ia ficar sem ver o filho e que eu
Disse que ia ficar sem ver o filho e que jamais ia aceitar isso. Porém, ele não fica com o filho, quem cuida é a mãe dele. Ele impediu porque acreditou que Lúcio voltaria sozinho para a Europa e a gente terminaria. Mas foi totalmente ao contrário. Lúcio abandonou tudo que tinha lá e ficou aqui comigo. Estamos no Brasil, nós três morando juntos. Eu finalmente hoje vivo a melhor parte da minha vida com um homem incrível. No Brasil, nós três morando juntos. Eu finalmente vendo que a vida é muito melhor do que viver com um homem horrível igual o meu ex. Um homem que nunca levantou à noite sequer para cuidar do próprio filho. Hoje eu não me preocupo com traições e nem nada. Meu namorado tem os mesmos traumas que eu e também viu que a vida pode ser destruída por uma traição. Temos essa tranquilidade no coração. Meu filho é apaixonado por Lúcio e pediu um irmãozinho. E alguns meses atrás eu descobri que eu estou grávida. Desse dia em diante ele chama meu namorado de pai, pois disse que o pai do irmão dele é pai dele também. Os dois são um grude, vivemos em paz. A paz só não é maior por causa da família do meu ex. Não que isso incomode. Afinal, às vezes nós precisamos aceitar ser vilões da história. Mesmo sabendo que não fomos a outra pessoa que fez todo, né? Mesmo ela sabendo que foi a outra pessoa que fez todo esse papel, tá? Bom, eu não tenho contato com a família do meu atual por causa do irmão dele, que disse pra todo mundo que eu não prestava porque eu traí o meu ex. Lembra que o irmão dele é namorado da irmã do parasita. Então fez a cabeça ali da família, né? Mas a parte mais bonita disso tudo é que ele trai a própria namorada, gente. Mas eu que sou errada na história. Cortei o contato com a minha sogra também, porque ela acredita que eu sou errada e destruí a família dela. Meu ex, ele era um santo. Finge que não vê nada, né? Ele continua usando o passado dele como desculpa para os erros dele. Hoje estamos na justiça para que ele pague tudo que eu gastei quando fomos para a Europa. O filho que ele fazia tanta questão de ver e impediu de ir embora, né? Ele nem olha. Essa foi minha história, resumindo por muitos dias. Fiz faxina ouvindo você, Dani, vendo finais felizes. E hoje estou aqui para contar o meu. Porque apesar de todos os pesares e de tudo que eu passei, se eu tive que ir para o outro lado do mundo para encontrar a paz, tudo valeu a pena. Amiga, que história, hein? Meu Deus, essa história teve tanta coisa, né? Mas quando você começou a contar ali que você e o Lúcio, né? Ele te ajudava muito, eu falei, isso aí vai acabar junto. Olha, eu acho que você era solteira, Lúcio era solteiro, então não tinha nada que impedissem vocês, né? Claro que o seu ex aí, um parasita, né, amiga? E essas pessoas sempre gostam de jogar o fracasso delas, né, em outras pessoas. Tipo, eu sou um fracassado porque ela acabou com a minha vida, porque ela isso, ela aquilo. O cara não se mexia, não trabalhava, não tinha um pingo de responsabilidade. Então, assim, eu acho até que você aguentou demais. Eu só não entendo por que a família do Lúcio deu tanta ouvido ao irmão dele, sem antes até te conhecer, saber o seu lado da história também, né? Porque toda a história aí tem, como diz, 3 lados. O seu, dele e a verdade, né? Então, assim, eu acho que todo mundo teria o direito ali de se explicar e vocês contarem o que realmente aconteceu. Eu acredito que o Lúcio deve gostar muito de você mesmo, por ele ter deixado tudo na Inglaterra e vindo, né, com você para o Brasil, porque já que seu ex aí, né, por birra, não deixa você levar o seu filho. Bom, a gente só tem a desejar que você seja muito feliz, realmente é uma história e tanto, você contou muitas coisas aqui, muitas coisas que a gente já viu, muitas meninas passarem, né, eu acho que, cara, você tem que ter do seu lado uma pessoa que te leve pra frente. Agora, essa do jamaicano, amiga, como é que você entrou nisso? Gente, 15 dias com esse doido, olha, quando eu falo, gente, na Europa tem muita gente perturbada das ideias, tá? Vocês cuidado. Muita gente perturbada. O cara tratava a mãe morta como se fosse viva, né? A sua sorte ali que foi 15 dias, que você já, se jogou dali, porque senão não sei nem o que poderia ter acontecido com você.
mas é coisas que a gente vai passando e aprendendo aí na vida da gente. Bom, gente, deixa bastante comentário aí pra ela. Ó, muita felicidade aí pra vocês, que o bebê venha com muita saúde, tá bom? Deus te abençoe muito. Um beijo pra você, no Lúcio, toda sua família aí. E obrigada, Alice. Obrigada por ter dividido com a gente e mostrar que a gente não é obrigada a aceitar menos que a nossa felicidade, né? Você aceitou até demais. Eu acho que você ficou até demais nessa relação aí que a gente já sabia que não ia dar em nada. Beijo no coração e até o próximo. Tchau.